quando eu estou falando disso, vocês que são lideranças nos setores de vocês, vocês devem se deparar com essa realidade. Tem muita coisa para fazer. A colega estava dizendo da quantidade de processos que vocês têm para analisar, né? Imagino que devam ter setores que têm uma carga de trabalho muito maior. E a gente ouvia isso muito no início do trabalho lá na Assembleia também. Olha, não dá para eu parar porque eu estou com muito trabalho. Entendeu? Então, o que a gente mostrava para eles é isso. É assim, olha, calma. É preciso pensar na maneira como você está fazendo o seu trabalho. Não dá para continuar fazendo dessa mesma maneira, porque as coisas vão continuar dando errado e você começa a assimilar esforço como rotina de trabalho. Ontem, e casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ontem a gente estava discutindo num dos nossos processos, dentro da nossa gerência, e o colega estava o tempo todo falando assim, mas sempre foi assim, sempre foi assim. E a gente lá insistindo, mas não dá para mais continuar sendo dessa maneira. Então tem um esforço que eu acho que vocês que lideram equipes, que trabalham com grandes demandas de trabalho, precisam entender que é preciso parar para pensar a maneira como faz o trabalho. A colega me mostrou aqui exatamente o que eles fizeram lá, de parar, olhar, tem que registrar, tem um trabalho grande de registro de informação, né, que isso aqui ainda pode complementar o trabalho que foi feito lá, se vocês implementarem, né, a experiência que ela apresentou. Então, o convite que eu faço para vocês é parem e pensem nas rotinas de trabalho. Isso é muito importante, tá? Os resultados, eles dependem dos processos que os produzem, porque quando a gente fala do resultado, não é o processo finalizado, não é uma norma publicada, não é uma lei publicada, é todo o processo que aconteceu. Né? A gente, assim, qual que é o esforço que eu coloquei ali? Quantas vezes? A gente estava discutindo lá, a gente tem minuta, né, na parte de normatização lá do setor onde eu trabalho, tem minuta de deliberação interna que tem 34 versões. Então, assim, tem um processo longo desse trabalho, dessa atividade, que ele precisa ser pensado. O resultado não está só lá na minuta entregue. Ah, ela não teve errata, ela foi publicada no nosso diário, ninguém questionou, foi super inteligível, sob o ponto de vista dos servidores, está tudo ok. Mas e o esforço? E o desgaste da equipe? A colega estava dizendo assim, olha, existem demandas que depois que eu consigo conversar com o demandante, muda completamente a minha maneira de redigir uma norma. Então, quer dizer, tem alguma coisa ali que está chegando na entrada, quando o processo chega, que não está funcionando. E tá impactando o resultado? Talvez não esteja visivelmente, mas implica todo o processo. Então, a gente pensar o processo e não só o resultado, tá? Depois, o que sustenta os resultados da instituição merece ser conhecido, analisado e aprimorado. Então, aqui, quando a gente está falando de mapeamento de processos, que é o que eu vou mostrar um pouquinho rapidamente como a gente faz o uso do Visage lá, a gente está falando do conhecimento do processo, mas ele é a primeira etapa. Vai dar Aparentemente vocês falam assim, não, mas que trabalheira esse negócio de mapear o processo, enfim, mas é uma parte dele ser conhecido, porque vocês vão verificar que mesmo que eu tenha sistemas que dão suporte à minha atividade, as pessoas fazem de maneira diferente ali no dia a dia. E alinhar a maneira como faz o processo, quais são as rotinas que cada um estabeleceu para saber por que um faz mais rápido do que o outro, é muito importante. Eu não estou falando só que rapidez é um benefício, tá, gente? Numa publicação de uma lei, por exemplo, rapidez nem sempre é um benefício para o cidadão. Mas, e aqui vocês vão ter que avaliar também o que qual que é a relação de tempestividade do trabalho de vocês. Mas aí, no momento que eu estou ali fazendo aquela análise, eu começo a olhar para a maneira como todos trabalham dentro daquele setor e falo assim, olha, então o nosso fluxo padrão vai ser esse daqui. E aí eu consigo analisá-lo para saber onde tem gargalo, onde tem problemas, porque a gente trabalhou no início da implantação de gestão de processos, nós trabalhamos muito com problema. Hoje, a gente está com uma maturidade melhor de gestão de processos, a gente já trabalha com possíveis melhorias.
Então, não é que tem um problema especificamente naquele processo, mas existe uma possível melhoria. E como a gente trabalha com o ciclo PDCA, sempre tem como melhorar, né? Então, essa é uma lógica. Então, a gente conhece o processo, analisa o processo e depois aprimora o processo. Ah, isso é muito longo? Lá a gente está fazendo isso desde 2012 com bastante é, conquista, com bastante resultado, com bastante entrega. Porque a gente deu uma simplificada nesse fluxo, porque geralmente quando a gente trabalha com gestão de processos, as pessoas, mapeia a situação existente, mapeia a situação desejada, depois mapeia quando mudou. Não, a gente mapeia a situação existente, implementação de melhoria. E vamos viver a vida, vamos trabalhar. Porque a gente não está aqui para fazer gestão de processos, a gente está aqui para produzir norma, para assessorar deputado, né, vocês, nas atividades de vocês, enfim. Então, a gente faz essa decisão. E se lá na frente eu achar que o meu processo está com alguma oportunidade de melhoria ou ainda com algum problema, aí eu faço o desenho dele de novo. Eu não fico gastando tempo desenhando, 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 porque o nosso trabalho não é esse, tá? Então, a metodologia que a gente faz lá na Assembleia é o ciclo PDCA, onde eu planejo alguma coisa, né? Para planejar, eu preciso conhecer, eu preciso saber como o meu processo ele acontece para eu planejar alguma alteração dele. Depois eu vou fazer, eu vou agir, né? Eu vou implementar ações de melhoria com algum cuidado para que a gente possa ter um controle, para não prejudicar o processo que precisa rodar. E depois eu vou verificar. Então, eu estou fazendo análise o tempo todo daquilo, né? Lá, quando a gente começou a fazer gestão de processos, tinha uma ideia anterior da Assembleia que era ter muitos indicadores permanentes. E aí você tinha um indicador de satisfação com 98% de satisfação. E aí você fala, faz o que com 98%? Não, você não consegue tomar decisão com 98%. Concordam comigo? Vocês já estão, né, vocês estão deixando o cliente com 98% de satisfação, não tem mais o que você fazer. Então acaba que aquele indicador permanente que fica ali medindo satisfação, 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 ele cai em desuso para tomada de decisão. Né? Então, o que que eu preciso? Eu preciso olhar para o meu processo, fazer uma análise, uma verificação do meu processo para saber aonde eu posso tomar decisão. Porque, às vezes, o cidadão ele está bastante satisfeito com o atendimento, mas e o funcionário? Está bastante sobrecarregado, ele está fazendo coisas com um sistema que não está funcionando legal, ele poderia estar utilizando inteligência artificial, né? Porque a gente está implementando agora algumas iniciativas de inteligência artificial na Assembleia. Quando a gente vê um aplicativo olhando todos os projetos em tramitação hoje e que começa a comparar e já dá um ranking de identidade e semelhança, o servidor não precisa ficar lembrando dos projetos que estão em tramitação. Ah, porque esse aqui que concede o trecho X para rodovia está impactando exatamente um outro projeto que declara aquela área de preservação. Aquilo o servidor precisa vincular para dizer para o deputado: olha que isso aqui, um está contradizendo o outro. Mas imagina fazer isso da própria cabeça ou fazendo pesquisa, num sistema que não está legal. Então, a inteligência artificial está fazendo isso para a gente. Então, quer dizer, eu preciso verificar o esforço que o meu funcionário está implementando naquela atividade, no meu servidor, para melhorar, para aprimorar o meu processo. E depois agir acima daquilo, né? Quantas horas um servidor gasta ali para ficar fazendo aquela pesquisa de identidade e semelhança de proposições? E aí, a partir do momento que eu vejo quantas horas, eu vou agir e planejo uma nova mudança, uma nova implementação. A gente está saindo da fase de testes de uso de inteligência artificial para implementação no nosso sistema. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é um pouco de como a gente tem usado o Visage, que é uma ferramenta de mapeamento de processos, né? E dizer para vocês que quem lidera por processos compreende que grandes resultados são consequências de fluxos bem estruturados. Não dá para fazer o fluxo, quando for solicitado para as áreas de vocês, só para fazer. Acreditem, vocês vão estar construindo uma grande ferramenta de gestão, de tomada de decisão dentro das áreas de vocês. Dá trabalho? Dá.
Para, porque tem gente rodando uma roda quadrada aí, tá? E às vezes, numa pequena iniciativa, a gente muda um pouco até o clima do setor. Então, é essa a mensagem inicial. Eu vou passar aqui para o computador. Desligado? Você vai dar? Sim. Eu paro. Tá ok. Gente, então aqui tem um processo que veio de uma área de vocês. Eu quis usar um exemplo de vocês, porque ninguém merece ficar vendo tramitação de proposta de lei aqui, né? Tá melhor? Então, a gente usou na primeira capacitação que nós fizemos aqui com vocês, o processo é um processo judicial. Ele provavelmente tem erros, porque ele é só um exemplo, tá? Que eu vou usar aqui nessa conversa com vocês. Esse primeiro formulário é o primeiro documento que a gente desenvolve lá na Assembleia, porque esse documento que eu estou mostrando para vocês, ele tem inúmeras versões, né? Porque discute com o grupo, aí de repente vai validar, não é desse jeito, falta acrescentar isso, não é essa pessoa, é outro ator, enfim. O que a gente faz? A gente faz uma entrevista com a pessoa que é especialista no negócio, ou seja, a gente ia entrevistar alguém que conduz esse processo judicial, se fosse lá na Assembleia, né? Com alguém que faz lá o recebimento de proposições, ou alguém que assessora o deputado para saber como é que ele faz aquele trabalho. E ele vai falando. Eu faço isso, depois eu faço aquilo. E é assim mesmo, a gente vai anotando, né? Ele faz isso, depois eu faço aquilo. E a gente leva todo aquele rascunho, aqueles registros e desenha esse documento aqui, que vai trazer as tarefas, né? As atividades, enfim. E qual que é o subproduto, qual que é a entrega daquela atividade, quem são os atores e as normas que regulamentam aquela atividade, tá? E aí a gente mostra para a área. Gente, é isso aqui que vocês fazem? E eles falam assim, não, isso aqui falta aquilo. E a gente vai fazendo esse documento até que esse documento fique completo. Então, aqui, vocês me mandaram inicialmente, quando eu peguei esse primeiro mapeamento, eu li e falei assim, mas aqui parou, aqui não tem para onde ir. Aí eu voltava, vocês me explicaram, e aí a gente fez esse documento, que acabou fechando esse documento, que é o que eu vou utilizar aqui agora durante essa apresentação. Então, eu tenho aqui, eu chamo de subdivisões, tem uma fase de triagem, né? Depois eu tenho uma fase de assessoramento, depois de julgamento e depois de secretariado. Tá? É um processo simples que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem falar assim, mas não é assim, bem assim que acontece. Enfim, é só um exemplo, tá? Enfim, depois eu tenho as entregas, as subentregas, né? Porque tem uma entrega que a gente já imagina que é do processo em si. Eu tenho aqui as subentregas, que são, é importante que eu conheça para eu saber a qualidade desse documento, por exemplo, porque ele vai servir para outras pessoas trabalharem. E eu tenho quem vai trabalhar com aquela atividade, enfim. Por que que é importante já estabelecer a norma? Aqui ficou bem genérico, né? O Código do Processo Civil. Mas lá na Assembleia, por exemplo, se a gente está mapeando o processo legislativo, a gente coloca o artigo do regimento que trata daquela atividade, porque se der algum problema naquela atividade, eu preciso ir naquele artigo para entender o que que a norma preconiza para eu fazer exatamente aquilo que eu preciso fazer no dia a dia. E quando não tem norma, porque né, na área do processo legislativo a gente tem normas que estabelecem o processo, mas quando não tem norma na área administrativa, a gente tem os manuais, a gente tem os guias, a gente tem os POPs. Então, quer dizer, eu faço aquela atividade de checklist, de conferência, com o manual X, com o modelo de checklist Y, porque senão cada um vai ter o seu e cada um vai fazer de um jeito e a gente não vai ter confiança na entrega, na subentrega ou na entrega final desse processo. Deu para entender esse documento aqui, gente? Ele precisa ser simples, porque todo mundo precisa entender do que a gente está falando,
E eu preciso, inclusive, por exemplo, se eu preciso treinar um novo estagiário para que ele leia esse documento e ele consiga me fazer perguntas a partir do que ele está entendendo, e ele consiga entender o processo que ele vai trabalhar a partir do que está descrito aqui. Porque se eu ficar muito generalizando algumas atividades, e não descrevendo corretamente esse processo, vai ter problema lá para quem vai ler. Às vezes uma pessoa chega bem capacitada, já trabalhou em outra área, mas também não vai conseguir entender o seu processo, tá? Qual que é o nível de detalhe que a gente faz? Depende do nível de problema que a gente imagina que vai ter na área. Então, por exemplo, a gente estava com um evento grande, que cada um fazia de um jeito. Cada servidor que era responsável para fazer esse evento, ele fazia de um jeito. E todo ano mudava o servidor responsável, e ficava meio a cara do servidor. Nós sentamos todos esses servidores que fizeram, pelo menos na última legislatura, nos 4 últimos anos, e tentamos mapear o processo para ter uma cara do processo exatamente. E aí, nesse primeiro momento, foi uma coisa mais genérica. E depois, quando a gente foi trabalhar com alguma equipe que ia ficar responsável ao longo do tempo por aquele evento e não mais anual, a gente sentou com eles e desceu no nível de tarefa porque eles precisavam detalhar um pouco mais. Então, não precisa sair, clique aqui, clique lá, grampeia, não é isso. Vocês vão ver qual que é a necessidade da área de vocês, qual que é a necessidade que vocês estão sentindo e qual que é a necessidade que vocês têm de atuar em cima desse processo, porque às vezes vocês precisam se detalhar um pouco mais porque que vocês querem atuar lá naquele problema, porque a pessoa passa 55 horas só grampeando, então você tem que mostrar que aquele trabalho é um gargalo ali do seu trabalho, ok? E aí a gente passa para o desenho, que é o bisagem, né? Eu vou ter. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem, dentro do processo, eu tenho subdivisões. Porque as pessoas tendem a fazer bisagens bastante complexas. E aí fica fantástico, né? Ninguém consegue entender. O seu trabalho é muito interessante, o seu trabalho é muito complexo. Precisa ser uma pessoa muito capacitada para fazer aquilo, né? A gente tem isso. Quem usa a ferramenta a favor do caos, assim, de uma certa forma. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso aqui é para simplificar o nosso trabalho, não para complicá-lo. Então, uma coisa que a gente defende na Assembleia é fazer esse fluxo mais geral primeiro. Então, quer dizer, eu chego lá no processo judicial, eu tenho a triagem, depois eu tenho o assessoramento, eu tenho o julgamento e o secretariado. Então, eu consigo visualizar o início e o fim do meu processo logo de cara. E depois, dentro de cada aba, eu vou detalhar o meu processo. Como é que é a triagem, né? Eu vou ter que distinguir entre processos distribuídos, recebidos e remetidos. Da onde eu tirei essa informação? Do meu formulário, daquele formulário que eu iniciei. Ah, mas eu vou replicar? Sim. Por que que a gente replica? Porque existem maneiras complementares de visualizar. Uma coisa é eu ler o processo, entender como ele acontece, e outra coisa é visualizando. Inclusive, vocês vão perceber que muitas vezes o formulário 1 ele já está totalmente descritivo, totalmente completo, mas na hora que você vai fazer o desenho, falta coisa. Você fala assim, opa, tem uma caixinha solta aqui, tem alguma coisa que não está. Aí eu tenho que voltar no meu descritivo e complementar, certo? Quem aqui já usou o Visage? Ele é tranquilo, tá? Ele parece ser bastante difícil no início, mas depois que você usa, descansa um pouco a mente, vocês vão ver. Então, eu queria só mostrar para vocês como é que eu faço, por exemplo, esse desenho aqui geral. Eu vou mostrar para vocês da onde eu tiro essa informação e como eu coloco aqui no Visage, tá certo? Que esse foi o nosso combinado aqui para que eu pudesse compartilhar com vocês esse trabalho. Então, a primeira coisa, quando eu vou criar um novo diagrama, né, eu venho aqui, ó, tá vendo nesse folhetezinho aqui, eu clico e vou pedir um novo diagrama, tá? Ele já vai nascer dessa maneira que está aqui. Então, eu já posso colocar que essa bolinha verde que diz que o meu processo vai começar. E aqui é fácil, porque ele já me dá quais são as possibilidades. Se eu seleciono esse ícone, ele já vai me falar quais são as possibilidades de notação que eu vou poder utilizar. Então, eu já puxo aqui. Aí eu vou no meu documento e vejo que eu tenho quantas subdivisões? Uma, duas, três, quatro. Volto para o bisagem e já vou puxando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Teoricamente, esse fluxo acaba.
né? Então, a minha bolinha vermelha no final. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou puxando esses ícones? Eu posso, a partir do primeiro que eu puxo daqui, ir gerando os demais. É mais fácil, porque eles já vêm com as conexões, com a setinha. Essas setinhas elas já nascem junto com esse meu movimento aqui, tá vendo? Ó, ela já apareceu aqui. Ou eu posso vir puxando daqui de fora, tá? Posso puxando daqui. Então, deixa eu só apagar esse daqui. Computadores, isso. Aí, ou então eu posso puxar daqui, puxo também o retângulo, né? E depois eu faço a ligação aqui. E aí a setinha aparece. E aí começa essa setinha aqui, que é um saco, né? Porque você tem que ficar toda hora alinhando. Mas é mais simples eu fazendo essa origem a partir do primeiro elemento. Clicando duas vezes, eu consigo alterar aqui o texto, né? E aí a gente chamou esse processo de processo judicial. E aqui dentro eu vou colocando aquelas informações que estão aqui. Então, aqui, ó, o primeiro, ele é triagem, né? Então, eu venho aqui, clico duas vezes e coloco triagem. Só que vocês estão lembrados que dentro de triagem acontece um monte de atividade, um monte de tarefa? A triagem se eu colocar só isso, eu não consigo atuar muito. Ah, existe a triagem. Quais são os problemas que vocês têm na triagem? Quais são as etapas? Eu preciso descrevê-las, né? Então eu sei que dentro da triagem eu tenho distinguir entre os processos distribuídos e recebidos, entender qual que é a origem do processo, se ele foi recebido ou remetido, eu tenho que verificar a fase do processo e depois seguir. Se ele foi distribuído, eu tenho que etiquetar o assunto e a controvérsia e depois seguir. Ele está pronto para julgar? Se sim, eu vou seguir, se não, eu vou elaborar despacho pela triagem. Então, tem toda a atividade. Então, eu vou dizer para a pessoa que está conhecendo o meu processo que isso aqui não é uma atividade, isso aqui é um subprocesso, tá? Então, eu clico com o botão direito e transformo aqui em subprocesso. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Transformei em subprocesso. Então, o que que eu estou dizendo para o sistema? Ou para o leitor do meu documento? Que isso aqui não é uma atividade, isso aqui é um subprocesso, é um conjunto de tarefas, certo? Todo mundo está entendendo? Porque aí é importante, porque senão depois vocês vão precisar usar isso no dia a dia de vocês, tá? Depois eu vou ter a segunda atividade aqui, aliás, segundo subprocesso, que é o assessoramento, correto? Então eu venho aqui e vou transformar essa minha caixinha aqui em assessoramento também. Quem tem toque vai sofrer um pouco, tá? Eu já vou adiantando que isso aqui é um problema para quem é do visual vai sofrer. Mas enfim, continuo sofrendo aqui. Cliquei com o botão direito, transformei em subprocesso, parei de sofrer. Certo? Então a vida é assim. A gente vai fazendo esse mapeamento, porque aí eu vou chegar nesse diagrama geral, que é o quê? Eu já olho para o meu processo e entendo. Ah, você veio falar sobre o que comigo? Ah, você está falando do processo lá da parte da triagem? Não, eu estou falando da parte do julgamento. Ah, então vamos abrir esse processo? Vamos. Enfim, depois eu vou passar para definir o processo de triagem. Eu venho aqui no meu documento, leio, vejo que tem cinco atividades maiores aqui e vou fazer o meu desenho. Então, aqui no diagrama, lembra que eu já tenho o subprocesso quando eu abro? Só que dentro da triagem, eu tenho o quê? Eu posso ter um ator ou mais de um ator. Eu posso ter lá o estagiário, um conjunto de atividades que o estagiário faz, e depois o assessor faz outra parte. Então, eu preciso indicar naquilo que a gente chama de raia, quem são esses atores. Então eu coloco aqui os atores, puxo aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Puxei
E aqui, o único ator que a gente tem descrito no nosso processo é o pessoal da triagem mesmo. Então, eu coloco aqui, o processo ele continua sendo de... Ah, desculpa. Aqui ele vai ser a triagem, a subdivisão. A minha representação aqui é da subdivisão. E aqui, vocês me disseram que quem trabalha na triagem, vocês são não assessores mesmo? Como é que chama isso, essas pessoas? Auxiliares. Vamos colocar auxiliares, se não for, peço desculpa, mas só para a gente ter aqui como exemplo. Então, aqui é o trabalho dos auxiliares. Lembra que a gente puxa onde inicia, né? E aí, o que que eles vão fazer? A primeira coisa que eles vão fazer, vão distinguir entre processos distribuídos, recebidos e remetidos. Qual que foi a saída? Existem inúmeras maneiras de eu fazer essa representação. Qual que foi a saída que a gente fez aqui, que eu fiz quando eu estava desenhando? Eu coloquei primeiro a tarefa, né, de distinguir entre processos distribuídos e recebidos e remetidos. Poderia ser uma pergunta? Poderia. Eu poderia chegar aqui direto desse verdinho aqui para o amarelo e dizer assim: é distribuído ou é recebido? Eu poderia, é uma opção. Tá certo ou tá errado? Não. É a maneira mais adequada que vocês vão escolher para a representação daquele processo. Combinado? Não tem certo e errado. Pode ser que a pessoa dê 1000 voltas para descrever aquele processo. Se aquilo está inteligível para ele e para a equipe, ok. Não vamos ficar criando, não pode fazer pergunta no início, ou pode fazer. Não, não, não tem essa questão. A gente, geralmente, como a gente lida lá na Assembleia com pelo menos 26 áreas diferentes fazendo, mapeando processos, a gente meio que entende qual que é a realidade daquele entendimento, daquela área, e a gente aceita e faz as adequações só de forma naquilo que a gente acha que está errado, e não aquilo que foi só representado de uma outra maneira, certo? Então, aqui, para começar a desenhar esse processo de triagem, daqui eu faço, opa, clico aqui em cima e puxo já, e vou escrever esse primeiro momento aqui, ó, que é distinguir entre processos híbridos, desculpa, distribuídos, recebidos e remetidos. Cliquei, Ctrl V. Precisa ser idêntico ao documento do um? Não, não precisa, gente. Pode ser um pouco menor, pode ser um texto menorzinho, só porque os documentos eles são complementares. Eu nunca vou olhar só para esse desenho, eu vou olhar para os dois, formulário um e o desenho de representação. O que que eu faço com essa observação? A consulta é realizada no EPROC. Ok, pode ser uma coisa que seja muito importante, pode ser uma coisa que todo mundo sabe, eu não preciso representar. Mas se eu quiser representar essa observação, eu posso incluí-la também no meu desenho. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, tá vendo esse cinzinho aqui, esse retângulo? É uma observação. E eu coloco aqui a consulta é realizada no EPROC. Por quê? Porque a pessoa que está olhando, que está começando a fazer aquele processo naquele dia, ele vai falar assim, mas como é que eu vou fazer essa distinção se o processo é uma coisa ou outra? Eu tenho que consultar no EPROC, ele já vai saber aqui, certo? Qual que é a minha próxima atividade? Qual a origem do processo? Isso aqui é uma pergunta, tá? E aqui eu poderia complicar um pouco o meu fluxo e colocar uma caixinha azul e escrever assim, verificar qual a origem do processo. Mas aí eu optei para fazer a pergunta logo de cara, tá? Qual a origem do processo? O que que eu vou fazer? Eu paro o meu mouse em cima do último elemento que eu coloquei no meu processo e eu preciso fazer uma pergunta. Então eu puxo a caixinha aqui, que algumas pessoas lá na Assembleia chamam de doce de leite. E aí eu venho e coloco a pergunta: qual é a origem do meu processo? Tá? Eu preciso entender, ó, se ele foi recebido ou remetido, eu vou verificar a fase do processo, concorda? Então, olha só, vou verificar a fase do processo. Então, eu posso já ter um caminho aqui que é verificar a fase do processo.
Quando que eu vou fazer esse caminho aqui? Quando que eu vou seguir para cá? Se for recebido ou remetido, concorda? Então eu coloco aqui, essa é a setinha do recebido ou remetido. Então, quem está vindo no meu desenho já vai saber. Ó, eu vou distinguir, consulto, faço a consulta lá no EPROC e faço a pergunta: qual a origem desse processo? Se foi recebido ou remetido, que é uma informação que está lá no sistema de vocês, eu passo para outra atividade que é verificar a fase do processo, certo? Se foi distribuído, eu vou o quê? Etiquetar o assunto e controvérsia, ok? Então eu já puxo a caixinha aqui para baixo, que é um outro caminho. Ou etiquetar. Como é que fala? O nome dessa setinha aqui? Eu posso copiar e colar, mas eu também posso clicar duas vezes em cima dela e digitar. Essa versão aqui eu acho que dá. Essa versão dá. A gente já trabalhou com versão que não dava. Isso é um problema, né? Porque a gente fica, né, com agonia, angustiado, enfim. Mas é importante que a gente não altere a versão que a instituição optou por usar só para acalmar a nossa vista. Foi um combinado que a gente fez lá na Assembleia, por quê? Porque como a gente não está usando uma versão paga, a versão que a gente está usando pode prejudicar a visualização do colega. Porque se eu fiz de uma versão e o colega fizer na outra, pode ser que dê incompatibilidade. Então, provavelmente, vocês vão ser instruídos a usar uma versão. Lá, inclusive, na Assembleia, ninguém consegue instalar nova versão. Então, a TI já sabe qual que é a versão que a gente está usando, e quando a gente precisou migrar de versão, foi a TI que fez a migração de todos os documentos que a gente tinha, correto? Então, assim, é uma responsabilidade, tá? Então, provavelmente eles vão pegar a versão mais atual do Visage, vai passar para todo mundo que vai usar, e vocês têm que usar aquela e não pode clicar no botãozinho lá, quero atualizar a minha versão, porque isso pode prejudicar os colegas que vão depois consultar, certo? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês como é que esse fluxo ele foi desenhado. Para ele chegar bonitinho, ficar todo aqui alinhado, né? Enfim, é, é depois que a gente faz o desenho, depois que a gente chega aqui, faz isso, ó, vou puxar aqui para baixo. Opa, é melhor que isso aqui saia aqui para cima. E eu vou fazendo todas esses alinhamentos para saber qual que fica a melhor maneira de visualizar, tá? Cada um vai ter o seu, tem gente que vai fazendo uns caracóis, umas coisas doidas e tal, mas é a vontade do setor e a gente respeita, tá? A gente só corrige aquilo que a anotação está errada. A gente não corrige aquilo que foi visualmente escolhido pelo setor, porque o processo é deles, não é nosso. Porque eu estou falando sobre uma área que faz gestão de processo somente. Vocês estão fazendo aí no desenho de vocês, vocês são os gestores, né, do negócio de vocês. E aí, a gente chega aqui. Então, eu distingui a consulta realizada no EPROC. Aqui, olha só, eu já representei o documento. Por que que é importante representar o documento? Por que que vocês acham que é importante eu representar o documento? É a entrada inicial ou o produto ou um subproduto de cada uma daquelas atividades, para eu já começar a entender. Por exemplo, lá na Assembleia, a gente tem uma regra. A gente representa toda vez que o documento ele é criado, toda vez que ele é duplicado e toda vez que ele é arquivado. Por que que a gente faz isso? Porque a gente está fazendo gestão de documentos junto com a gestão de processos. Então, quando o pessoal da área de documentação vai olhar aquele fluxo para construir tabela de temporalidade, para rever tabela de temporalidade, para construir plano de classificação, eles vão falar assim, mas por que que a gente está armazenando cópia? Por que que isso aqui tem duas cópias nesse setor, tem três lá na frente, e você entendeu? Então é bom vocês também seguirem essa lógica, porque fez muito sentido para a gente. Toda vez que o documento ele é recebido,
produzido, reproduzido e ou eliminado ou armazenado. Então é importante eu fazer todas essas colocações aqui no fluxo, porque esse fluxo ele vai servir mais do que só ensinar para a gente como é que aquele trabalho é feito, tá? Então aqui, ó, qual a origem do processo? Se recebido ou revertido, venho aqui verificar a fase do processo. Se ele for distribuído, eu vou etiquetar o assunto e a controvérsia. E depois, eu venho aqui, ó, está pronto para julgar? Aqui tem um sim meio solto aqui, hein? É daqui. Depois que eu verifiquei a fase do processo. Ele está pronto para julgar? Se não, eu vou elaborar despacho pela triagem e vai para o julgamento, certo? Aqui eu estou indicando que ele está indo para uma outra subdivisão. E se ele já está pronto para julgar, eu venho para cá fazer uma nova pergunta. Ele é urgente? Se não, ele vai para o assessoramento. Se sim, eu vou realizar aviso imediato ao assessor. Aqui eu estou colocando uma finalização, mas não significa que o processo finalizou. Ele só finalizou dentro dessa subdivisão, tá? Então eu tenho que entender, e eu já entendi porque eu sei que o processo é esse daqui. Por isso que eu gosto de mostrar o processo todo simplificado para que o leitor do meu processo veja em que fase que ele está, ok? Então, aqui, nessa da triagem, né, os auxiliares aqui, eles vão saber que quando vão ter que mandar para o assessoramento, quando vai direto para o julgamento e quando faz o aviso imediato para o assessor. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, está indo para uma outra subdivisão, né? É, está indo para uma outra subdivisão e pode ser também para um outro processo. Por exemplo, não é esse processo aqui, eu só entrego isso que vai para um outro processo totalmente diferente. Por exemplo, lá na Assembleia. Uma norma, ela é discutida, votada, né, no plenário, vai para as comissões, para a redação final, porque ela já vai ser publicada. E aí sai daquele processo, que é o processo legislativo estrito sensu, e ele vai para a área de publicação, que é uma coisa operacional, que as pessoas vão fazer revisão e vão colocar lá dentro do Diário do Legislativo, que vai ser publicado eletronicamente amanhã. Então, entende? Eu estou entregando para um outro processo. Eu posso indicar aquele processo ou uma outra subdivisão, certo? Pode. Essas são informações que vocês vão avaliar que são interessantes ou não. Aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado que o processo é o que dispara o verdinho. Ou poderia ter colocado aqui que o que dispara o verdinho é uma mensagem, é um e-mail que eu preciso esperar que chegue para mim, por exemplo. Sim, eu posso chegar e ver qual que é o tipo de evento, né? Eu preciso enviar uma mensagem, eu preciso, se der um erro, é que aí chegou no final, alguma coisa desse tipo. Mas aqui você pode dizer também o que você vai falar. É envio do documento, entrega do documento no setor Y. Ok, pode ser. Essa necessidade só vocês vão perceber na hora de fazer o mapeamento. O interessante é que já esteja descrito aqui e depois seja representado aqui de alguma maneira. Esses documentos, eles podem ser divergentes? Não, eles não podem ser divergentes. Não adianta atualizar fluxo. A gente, toda vez que a gente recebe um fluxo desenhado lá na nossa área, a gente faz, ainda que a gente tenha que fazer, como é que chama aquilo? Reverso, né? O caminho reverso, a gente faz a produção desse documento aqui, porque é assim que a gente analisa o processo lá. Então a gente reduziu, porque vocês já fizeram alguns outros cursos de gestão de processos, que tem uma série de documentos, vocês viram da complexidade de documentos, nós reduzimos para a nossa metodologia lá local, que pode não ser adequada para vocês, mas para a gente funcionou muito. Então a gente reduziu o número de documentos, a gente simplificou, mas eles precisam ser preenchidos, porque senão a coisa não vai funcionar. E o que que eu faço quando eu estou fazendo esse mapeamento? Ah, eu estou fazendo só para fazer esse processo? Eu falei para vocês por que que eu estou fazendo o mapeamento do processo. Por quê? Vai cair na prova isso. Eu estou fazendo gestão do conhecimento, estou fazendo gestão documental e eu estou conhecendo o meu fluxo, concorda?
E na hora que eu estou entrevistando as pessoas que fazem o fluxo para registrar esse fluxo, eles vão falar assim: nossa, isso aqui, ó, dá muito problema, porque a galera me entrega desse jeito e não poderia. Ou vem numa mensagem, mas não deveria vir na mensagem, tinha que vir só dentro do sistema essa informação, porque eu tenho que olhar o sistema e tenho que olhar o e-mail para saber se está tudo certo. Então, isso é o quê? Isso é um problema. Isso é uma divergência. Então, eu anoto numa listinha lá. Pessoas mandam informações fora do sistema e coloco lá. Está registrado. Eu estou conhecendo o processo, representei e já listei o meu problema que foi detectado. Às vezes, eu vou, na hora da análise, eu vou entender que só uma pessoa faz esse erro. Só uma pessoa que manda por e-mail também. Mas às vezes eu vou descobrir que todo mundo está fazendo daquela maneira e não é a maneira mais adequada. Ou talvez pelo sistema não seja mais adequada se todo mundo está fazendo por e-mail. Eu tenho que entender qual que é a melhor maneira de fazer o processo, certo? Então, outra coisa, nossa, nessa fase aqui seria muito importante que a gente no sistema tivesse uma planilha XYZ. Então, eu anoto uma possível melhoria, incorporar ao sistema uma possível planilha XYZ. Então, quando eu estou fazendo o mapeamento, eu já vou colocando as minhas impressões. Tá. Pessoal, deu para entender por que que eu estou fazendo esse fluxo? Porque não pode ser uma burocracia, isso não pode ser um entrave na vida de vocês. Disso aqui sai muita ação de melhoria. Muita ação de melhoria. E sai muito registro do conhecimento. Pessoa aposentou, que pena, um abraço, vamos fazer uma festinha, mas aí eu já sei o que está aqui no trabalho que ele fazia. Não é verdade? Eu não fico dependente daquela pessoa, de uma pessoa especialista naquilo, porque minimamente, talvez eu não faça da mesma qualidade que ele fazia, porque ele ficou aqui 45 anos, e ótimo, né? Muito bom. Mas eu olho para aquilo ali e falo assim: não, olha, primeiro ele valida, assina o ato monocrático, depois ele vai conferir, vai assinar a decisão, e aí eu vou aprendendo como que eu vou fazer a conferência para assinar a decisão da melhor maneira possível dentro daquele setor, né? Então aqui tem todas as dúvidas, tem todos os pontos de decisão, e eu não estou fazendo isso daqui só para ficar bonitinho o desenho, estou fazendo isso aqui para tomada de decisão, tá? E às vezes eu preciso criar alguns indicadores. Porque lembra que o colega falou que tem gente que manda por e-mail, tem gente que manda pelo sistema? Eu vou tentar definir, criar um indicador de erro. Ah, todo mundo que mandar pelo e-mail, eu vou registrar quantas vezes chegou por e-mail e quem está mandando, porque aí eu posso saber a origem do meu problema e trabalhar diretamente com eles. Então é por isso que eu estou fazendo gestão de processos. Não é só para ter uma representação do meu fluxo bonitinha, cheia de caixinhas e tudo mais, não. Tá ok? Vocês têm alguma dúvida? Peraí, eu acho que o microfone. Ô, Leandro, Hum. eu já tentei mexer com esse Visage, mas eu tive uma dificuldade para salvar o, o meu documento, entendeu? Precisa repetir? Não, é só questão de salvar o documento, que eu tive muita dificuldade no sistema, dando dificuldade para entrar no sistema de novo, sabe? Proce- O processo. Vou deixar que eu entrego então, tá? O processo de salvamento é o mesmo de qualquer outro arquivo, né? Como se fosse um Word, sei lá. Você vai salvar ali. O máximo que vai acontecer no Visage é que ele vai apontar para você onde tem algum erro de notação. Então, por exemplo, se essa setinha não tiver conectada a esse símbolo aqui, ele vai mostrar, vai falar assim, olha, tem um erro ali de notação. E quando você clicar duas vezes na mensagem de erro, ele vai te apontar onde que está o erro. Aí você vai, ó, pode ser que não esteja conectado. Então, eu não sei, eu acho que é uma questão assim, talvez. Agora, eu salvei, dei um nome para o meu documento, você vai localizar, abrir e, a não ser que você esteja usando versões divergentes também. Mas aí eu acho assim que talvez, no seu caso, seja mais um apoio de alguém de informática que tem um pouquinho mais de facilidade para fazer essa coisa que é normal. Não acho que seja um problema do Visage, do seu uso com o Visage, entendeu?
Eu acho que você talvez esteja conseguindo fazer o fluxo, mas só não está salvando ali, né? Mais algum, gente? Então façam desenhos, tá? Criem processos assim, que vocês vão ver que vão ajudar muito na atividade de vocês, tá bom? Obrigado.